Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar com vocês aqui, dia 26 de dezembro, aí após o Natal. Desculpem os fogos aqui. É muito bom, mais uma aula, tá apresentando, aprendendo com vocês aqui também. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por você que está assistindo agora. Hoje a gente vai falar sobre fraco versus o forte. O que quer dizer isso? Em que sentido o apóstolo Paulo estava querendo falar? E Romanos 14. Antes de começarmos, eu quero nesse momento fazer uma oração juntamente com vocês para que Deus nos abençoe nesse momento de aula. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu evangelho maravilhoso, Senhor, que cada dia mais nos abençoa, que cada dia mais nos instrui, nos modifica, Senhor, de dentro para fora. Que a ação do Teu Espírito Santo, Senhor, seja percebida por nós através dessa aula e que nós possamos ser abençoados por Ti, sermos tocados por Ti, Senhor, para que essa mudança seja perceptível para as outras pessoas e nós possamos ser melhores cristãos, ó Pai. Melhores embaixadores de Cristo aqui na Terra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa é uma das últimas aulas online aí. Logo mais estaremos juntos presencialmente, se Deus quiser. E tenho certeza que vai ser uma bênção. Bom, gente, eu vou só continuar, o texto que nós estamos trabalhando aqui na Escola Bíblica Dominical, que é o livro de Romanos. No capítulo 1, o apóstolo Paulo explicou do 1 ao 11, o apóstolo Paulo explicou o evangelho, falando sobre a justificação pela fé, falando sobre a justificação pela graça, por meio da fé, através de Cristo. E depois do capítulo... Enfim, a plenitude do evangelho, no capítulo 1 ao 5. Capítulo 12, do 1 ao 11 já falei, explicando a justificação. Capítulo 12, o Paulo começa a descrever essa vida em amor por causa de Cristo e falando um pouco mais dos relacionamentos. E no capítulo 14, que é o que a gente vai trabalhar agora, Paulo fala, ensinando em um caso específico como que a gente deve tratar os nossos irmãos. Então aqui Paulo aplicando e exemplificando na sua carta o tratamento que nós temos que ter com os nossos irmãos. E para isso, vamos ler então Romanos 14. Eu acho que eu vou colocar aqui uma leitura bíblica para vocês, para que vocês possam acompanhar essa leitura através aqui de um site que chama o Bible.com. Eu acho muito interessante a leitura que é feita através do áudio aqui. E eu vou colocar ela para vocês nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Cadê aqui, ó? Romanos capítulo 14. E o título que ele coloca aqui é Não julguem uns aos outros. Vamos ouvir. Capítulo 15. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos. Vamos voltar, capítulo 14. Capítulo 14. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja, igualmente, agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou.
para ser senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Olha aí, hein? Que leitura maravilhosa que nós tivemos agora. E é um assunto bem controverso, né? Se você já é um crente que está há muito tempo na igreja, já deve ter esbarrado nesse texto aqui, ou já deve ter ouvido alguém falar sobre esse texto. É um texto que gera muitas polêmicas. E, gente, a gente está aqui e o apóstolo Paulo, ele é muito ponderador em relação a esse texto e em relação às convicções que as pessoas têm. Então ele traz aqui essa ponderação de, ao mesmo tempo que existem regras, eu não vou colocar regras, né? A palavra de Deus está aqui para ser seguida, porém, nós temos uma coisa no Evangelho e na Bíblia, que são assuntos que não tem algo fechado. Aliás, eu vou colocar o slide aqui, fica mais fácil, né? Vou colocar o slide aqui para vocês. Fraco versus forte. Como fazer isso dar certo? Como a gente vai fazer isso dar certo? Vou colocar aqui a apresentação. Nessa aula, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre esse relacionamento. O crente fraco e o crente forte. Aliás, o que quer dizer isso, né? O porquê Paulo entra nesse assunto. O que um deve conhecer sobre o outro. O que o crente fraco deve conhecer sobre o crente forte. E onde é que a gente se encaixa? Um crente fraco ou um crente forte? Isso não tem qualquer tipo de problema e não está relacionado à salvação. A gente vai ver mais pra frente. E como fazer esse relacionamento dar certo? E esse relacionamento tem que dar certo. Aí deixa a sua Bíblia aberta para a gente ir consultando também. Meu nome é Danilo, eu acredito no ensino das Escrituras como obra transformadora do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 14, já fizemos a leitura. E aqui a gente entra no que eu comecei a falar para vocês. Assuntos controvertidos. O que são assuntos controvertidos quando estamos falando da Bíblia, gente? São questões de consciência. Questão de consciência é: a minha consciência está tranquila em eu fazer isso, em eu tomar essa atitude? Bem, ótimo, perfeito. A minha consciência não está tranquila em tomar essa atitude? Então é ruim, então é mal. Prática sobre a qual Deus não falou especificamente na sua palavra. Gente, tem coisa que Deus não deixou claro na Bíblia, tá? Então, por isso que nós tomamos essas questões como questões de consciência. E aqui estou falando muito abertamente para vocês. Nem tudo Deus deixou uma prática clara nas Escrituras. Por isso, a gente fala sobre questão de consciência. Beleza?
Em Roma, nesse caso aqui, como a gente está falando do livro de Romanos, em Roma a controvérsia era exatamente em relação ao que se podia comer e ao que se não podia comer. Ao que se podia beber ou ao que se não podia beber. Tinha gente que achava que comer carne era pecado e que só tinha que comer verduras e legumes e manter uma dieta realmente vegetariana. Essa era a discussão da época e talvez até uma discussão um pouco recente aqui pra gente também, né? Existem algumas pessoas que têm essa discussão. Ou melhor, alguns grupos que tomam também essa discussão. Deixa eu tomar uma água aqui, senão vou tossir. Não consegui evitar. E falando aqui um pouquinho, existem dois extremos aqui quando a gente fala de assuntos controversos. E o que a gente precisa tomar cuidado? Primeiro, quase toda a área constitui uma questão de consciência controvertida. E o outro extremo é: quase não existem áreas de questões de consciência controvertida. Ou seja, nós precisamos manter aí um meio termo entre um e outro para a gente não cair nesses dois extremos. Porque nem tudo é questão de consciência, mas existem também algumas coisas que são são questões de consciência. Então, vamos tomar cuidado para não levar, não é 8 nem 80. Então a gente precisa aqui agir com humildade acima de tudo na hora da gente olhar para essas questões, tá bom? Contexto de Romanos que eu falei um pouco para vocês aqui. Tinha a ver com comida. Um crê que pode comer de tudo e o outro come só. Aliás, desculpem, aí o só tá com um tio aqui, não é um acento agudo, né? Só verduras e legumes. Alguns sentiam como cristãos que não podiam comer carne. Ou seja, era uma questão que eles sentiam. Isso a gente vai ver aqui com Paulo, que é uma questão importante, essa questão da consciência da pessoa, do indivíduo. Outras polêmicas, e aqui ficou um pouquinho em cima do... Eu não gostei aqui o que aconteceu, porque acabou não exibindo da forma que eu gostaria o slide. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho pra gente... eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou exibir assim pra vocês. Talvez eu consiga exibir de uma forma melhor. Será que vai dar certo isso daqui? Vamos ver aqui. Bom, como eu não vou precisar mais mudar, eu acho que a gente consegue fazer dessa forma aqui. Aqui. Vamos lá. Não deu certo também. Então acho que é questão do nosso... Não tem problema. Eu vou abrir aqui, ó. Já sei. Abro dessa forma aqui, ó. Pra vocês, rapidinho, vocês vão ver aí o geralzão dos slides. E eu tiro essa parte aqui, ó. Ao vivo e a cores pra vocês. Pronto. Olha aqui, que lindo. Alguns achavam que deveriam guardar dias santos. Olha aí. No versículo 5, né, que a gente vê isso. E em Colossenses 2:16, Paulo fala de cristãos que observavam ainda os dias de festas judaicas. Ou seja, esse pessoal ainda estava preso na questão do Antigo Testamento. Aí é o que nós vimos aqui desde o começo do livro de Romanos, a questão da justificação pela fé, a justificação pela graça, em que tudo provém de Cristo. Em Romanos 14 e 20, alguns criam que alguns alimentos eram impuros. O fraco e o forte. O que nos leva então a essa questão? Puxa, de novo aqui apareceu. Me perdoem, irmãos. Não sei o porquê, mas apareceu direto aqui. Então vamos ver como que a gente pode resolver. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer. Ih, apareceu direto também.
Não teve jeito. Vamos voltar aqui e também tirar esse balãozinho, ou pelo menos colocar ele mais pro lado aqui. Vamos tirar ele, vamos tirar esse aqui também. Esse aqui não tem nada a ver. Aqui a gente edita ao vivo, não tem problema não, né? Ó. Ótimo. Pronto. O fraco e o forte. Aquele que come todo tipo de comida não deve se sentir superior ao que come somente legumes. E aquele que come somente legumes não deve condenar ao que come todo tipo de comida, pois Deus o aceitou. Ou seja, a pessoa fraca, ela tá ligado nessas coisinhas, sabe? Nessas pequenas regrinhas que um cristão deve ou não seguir. E a pessoa considerada forte é uma pessoa que as regras, não é que não tem mais regras, mas ela entende que algumas coisas, ou melhor, ela já entende que algumas coisas Deus deixou claro na palavra e outras não. Portanto, não há necessidade de se privar de algumas coisas e ela se sente bem comendo carne, por um exemplo, que é o nosso exemplo aqui de Romanos. A pessoa fraca perde o foco do evangelho. Não somos aceitos por Deus por fazermos ou deixarmos de fazer determinadas coisas. Somos aceitos em Cristo. Isso daqui é uma coisa muito, muito, muito importante para a gente prestar atenção. Nós somos aceitos em Cristo, gente. Não é porque a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa. Aí, o nosso querido Leon Morris, ele explica bem aqui pra gente no que Paulo tá sobre as referências aqui que Paulo está fazendo. Falando sobre o fraco, ele diz assim: ela não entende que, quando nos apropriamos do significado da justificação pela fé, questões como o uso de carne e vinho e dias especiais tornam-se irrelevantes, ou seja, a pessoa fraca ela não consegue ou ela não conseguiu ainda e não chegou a essa, eu não posso dizer até estatura de conhecimento, mas talvez até seja isso. Ela não consegue transpor essa barreira. Para ela é uma barreira de transpor essa questão das regras. E o Leon Morris fala aqui que isso é porque ela não conseguiu entender muitas vezes a questão da justificação pela fé. E que as regrinhas tanto faz como tanto fez, nesse caso aqui. Se você é salvo só pela graça, não há necessidade de sentir que pode ou deve manter de alguma forma o favor de Deus por meio de regras e regulamentos. Ou seja, vou ser bem enfático nessa parte aqui. Máxima atenção aqui, gente. Você não pode, ou você não vamos dizer assim, requer ou precisa do favor de Deus, ou melhor, não é precisa do favor de Deus, mas terá o favor de Deus seguindo algumas regrinhas ou regulamentos. Não, isso não tem nada a ver com o favor de Deus com a sua vida. Para Deus te abençoar, para você ser salvo, não tem nada a ver com você seguir algumas regrinhas práticas. Tá entendendo? Regulamento. Então, para você receber o amor de Deus, o favor de Deus na sua vida, não tem necessidade de você achar que precisa fazer isso ou aquilo. Deu para entender bem? Por favor, se você não entendeu, coloca nos comentários. Isso é de extrema importância a gente entender, tá? E o que é o cristão forte? O que é o cristão forte, gente? Cristão forte é alguém que sabe que é salvo pelo evangelho e que, portanto, entende que há áreas em que é livre. Por exemplo, para comer carne. Ele entende essa questão da liberdade.
E aqui nós não estamos dizendo e tratando de uma liberdade que você pode fazer tudo, mas a gente lembra também a questão da consciência. O cristão forte é aquele que tem uma consciência de que ele pode fazer as coisas. Ele pode, nesse caso aqui, por um exemplo, comer carne. E seguindo aqui, o que são então os cristãos que são mais fracos? Timothy Keller ele coloca pra gente, são quaisquer cristãos que tenham a tendência de promover e considerar costumes culturais e cerimoniais não essenciais como críticos para a maturidade e a eficácia cristã. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa leva fatores e costumes que estão interligados na cultura como coisas e apetrechos que te levam a Deus ou que te levam a ser até mais santo. Ou seja, você é uma pessoa que quanto mais está próximo das regras, mais santo você é. Mais próximo de Deus você está. Mais uma pessoa que agrada a Deus você é. E a gente sabe que não é assim. Por um exemplo, gente, eu coloquei a bateria aí. Existia uma época em que a bateria era algo condenado dentro das igrejas, porque culturalmente era algo do rock and roll, e o rock and roll foi rotulado como algo satânico, onde nunca houve, que era simplesmente algo cultural. E culturalmente as pessoas não adotavam esse instrumento para a igreja, porque muitas pessoas que tinham esse entendimento de que a bateria era algo satânico porque tinha a ver com rock and roll, até mesmo o rock and roll foi durante muito tempo proibido, isso levava essa regra para dentro da comunidade, o que não tem nada a ver, o que é algo, Deus não fala sobre nada disso na Bíblia. Então, gente, é simplesmente uma questão de uso e costume. Uma questão de que alguém foi lá, pontuou e pronto, entendeu? Por isso, existe aí o que Paulo chama aqui, esse cristão que é cheio de regras e que quer pontuar isso e aquilo, ele chama de fraco, tá? Isso não quer dizer que essa pessoa não seja salva, tá? Isso não tem nada a ver. E quais são as atitudes aí, agora partindo, esse embate aí entre o cristão forte e o cristão fraco? Por que que Paulo traz isso como algo prejudicial para a comunidade, né? Esse embate em si, muitas vezes é um embate até mesmo acalorado. São pessoas que têm um entendimento diferente e que muitas vezes não conseguem sobrepor o amor em Cristo com o amor em Cristo, alguns embates, e isso podemos chegar aí a vias de fato de palavras trocadas e que não são palavras fofas, sabe? Seguindo aqui, vou falar um pouquinho sobre esse embate. Qual é a atitude, gente, natural do cristão forte para o cristão fraco? Quando ele olha essa pessoa que segue as regras, ou melhor, que talvez até cria algumas regras e segue algumas regras. O cristão forte, que é uma pessoa de livre consciência, ela olha para o cristão fraco aqui, o que a gente está denominando, e diz que essa pessoa não entendeu nada da Bíblia. E até mesmo é questão de zombaria, de chacota. Muitas vezes essas pessoas, o cristão forte se coloca como superior por ter a liberdade de escolha e essa compreensão bíblica que o cristão fraco não tem. Já pro lado do cristão fraco, ele olhando para o cristão forte, ele vê como uma pessoa pecadora. Ele vê como uma pessoa que está fora
do convívio em comunidade por estar agindo com liberdade demais. É uma pessoa até mesmo que pode ser olhada, pode ser vista como uma pessoa que vive em pecado pela compreensão do próprio fraco. Agora, vamos trazer aqui a consciência do fraco e a consciência do forte para a gente perceber aqui, segundo Paulo, o que essas pessoas esqueceram na hora de lidar com o outro, que imediatamente é diferente de mim, né? E lidar com essas diferenças dentro da comunidade evangélica, cristã evangélica, é essencial. Vamos lá. Primeira coisa, do que o fraco se esqueceu? Em primeiro lugar, gente, o fraco se esqueceu de que nós somos justificados pela fé. Sendo assim, Deus aceita a outra pessoa e a considera justa em Cristo. O fraco, que vê a pessoa comendo carne, que vê muitas vezes a pessoa tomando vinho, olha para essa pessoa com um olhar de julgamento. Porém, o que ele se esqueceu é que Deus também salvou e amou essa pessoa. Deus também justificou essa pessoa. Como a gente viu aqui nas outras aulas do capítulo 1 ao 11. Deus também enviou seu Filho unigênito por essas pessoas. Olha o que John Stott fala. Como ousamos rejeitar uma pessoa a quem Deus aceitou? De fato, a melhor maneira de determinar qual deveria ser nossa atitude em relação às outras pessoas é determinar qual a atitude de Deus em relação a elas, ou seja, o que Deus faz em relação a essas pessoas. Esse princípio é melhor até do que a regra de ouro de tratar os outros como trataríamos a nós mesmos. É seguro tratar os outros como gostaríamos que eles nos tratassem. Mas é mais seguro ainda tratá-los como Deus o faz. Olha que lindo que John Stott falou pra gente. Segunda coisa, Deus é o único juiz. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, a outra pessoa não é a sua serva, é serva de Deus. Quem vai julgar essa pessoa é Deus. Uma outra aqui, terceiro, ponderar com cuidado. Analisar, pesar, ponderar com cuidado, com diligência, com atenção à sua própria posição. Quem você é? Olhar para dentro, olhar para o seu umbigo, olhar para quem você é, olhar para suas atitudes. O fraco precisa se lembrar que pode estar errado. Sabia disso, gente? Você pode estar errado. Você pode estar errado. Eu posso estar errado. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. É o que Paulo fala lá no versículo 5. Gente, você pode estar errado. E a gente precisa ter essa consciência e esse... Como é que eu posso dizer? Esse olhar... eu esqueci. Essa autoanálise. Lembrei da palavra. Autoanálise. De que a gente também pode estar errado. A Bíblia fala... A Bíblia de fato... Aliás, esses aqui são alguns... É um passo a passo para a gente poder fazer essa autoanálise. Primeiro, a Bíblia fala, ou melhor, a Bíblia de fato ordena ou proíbe determinada prática, ou deixa a consciência livre para a pessoa decidir. E mesmo que a Bíblia nos deixe livres, podemos escolher nos abster da prática.
Porque ou ela nos leva para o pecado, ou leva os outros a pecarem. Olha aí que legal. Mesmo que a Bíblia te deixe livre para escolher, você pode escolher também se abster. Porque essa prática pode te levar para o pecado, ou pode levar outras pessoas a pecarem. Temos que educar a nossa consciência e ter humildade para reconhecer onde erramos. E terceiro, temos que agir de acordo com a nossa consciência. Já que você tem a consciência treinada, a consciência que entendeu, que ponderou, que analisou, que discutiu, que teve humildade de pegar outras opiniões, age de acordo com essa consciência formada agora. Agindo de acordo com essa consciência formada, você vai agir em paz. E aqui alguns desafios para o fraco. Jesus viveu, morreu e ressuscitou para que vocês pudessem ser, acho que eu escrevi errado aqui, para que vocês pudessem ser irmãos. Então, como vocês podem se esquivar de um irmão ou escarnecer dele se Cristo morreu por ele? Olha que reflexão interessante que a gente precisa. Como que a gente pode escarnecer de um outro irmão? Falar coisas porque ele tem determinada atitude, sendo que Cristo também morreu por ele. Cristo também olhou por ele. Outra coisa é a aceitação. Nós devemos aceitar o outro irmão ou a outra pessoa como ela é. Nós devemos entender que se Cristo a aceitou, se o Evangelho a aceitou, cabe a nós simplesmente tomar uma postura igual a do Evangelho, igual a da Bíblia. Não devemos condenar. Gente, se Jesus não condenou, se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, quem somos nós para condenar esse irmão? E dessa forma, a gente buscar uma sintonia com o Evangelho. Se a gente sintonizar a nossa vida, a nossa consciência com o Evangelho, a gente está sintonizado com o Evangelho, dessa forma a gente vai conseguir viver em amor com os nossos irmãos. Forte! E você forte? Você que se acha forte? Quais são as palavras que Paulo tem para você? O que Paulo quer dizer para você? Primeiro, forte, você não deve ser pedra de tropeço na vida dos irmãos. Olha aí que legal, hein? E aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que forte então pode levar o nosso irmão fraco a pecar. O nosso irmão forte, ele não deve julgar o irmão fraco, mas ele deve prestar atenção em amor, como ele não ser pedra de tropeço na vida desse irmão. O forte não está sendo amoroso. Quando faz algo que sabe que atinge o outro, você não está sendo amoroso. Por exemplo, estamos lá todos numa mesa, vamos comer juntos, fracos e fortes, todos juntos, assim como deve ser, né? E aí vem o nosso querido forte, pega aquela bela picanha, o fraco que não come carne, que acha que deve comer apenas legumes, verduras. Ele olha para aquele irmão comendo a picanha e quando o irmão come a picanha, ao invés de deixar de comer aquela picanha, ele corta, ele esfrega praticamente na cara do outro irmão, sabe? Aquela suculenta picanha deliciosa. Simplesmente para mostrar que ele entendeu que ele pode comer carne. Isso é uma atitude de amor? Qual seria então uma atitude de amor nesse caso? Qual seria uma outra atitude que seria mais cristã, segundo Paulo?
a obra de Deus está sendo destruída na vida do fraco através do forte. Paulo diz ao forte que ele pode levar o irmão fraco a perecer. Como? Aí o Timothy Keller coloca, no mínimo, fazendo com que tentando o fraco a ser rude, nutrindo um espírito condenatório, ou seja, o forte faz com que o fraco comece a nutrir dentro dele um espírito condenatório para com o forte, quebrando a comunhão e cultivando um espírito cruel. Olha que como esse relacionamento ele pode ser ácido, né? E ele pode ser um relacionamento muito violento ao mesmo tempo. E aqui continuando, o que eu quero explicar para vocês, onde que o fraco pode ser uma pedra de tropeço na vida do nosso irmão, ou melhor, o forte pode ser uma pedra de tropeço na vida do nosso irmão, e como ele pode retardar e frustrar o amadurecimento na vida do fraco. Gente, o irmão que a gente está considerando ele como fraco aqui, ele está em vias de conhecer o evangelho também. Ele ainda está caminhando e chegando à estatura, entendendo, sendo moldado através do Espírito Santo. E se o forte, com algumas atitudes, ele causar esse tipo de impacto na vida do irmão, isso pode fazer com que o irmão que é fraco, ele caia em outros pecados. Eu vou usar um exemplo para vocês. Por um exemplo, um irmão que é fraco, ele vê o irmão forte fazendo alguma coisa. Eu de verdade espero que essa questão do fraco e forte esteja bem clara para vocês aqui, tá? Nessa aula. Por um exemplo, comendo carne. O irmão fraco vê o irmão forte comendo carne. Quando o irmão forte é questionado, o irmão forte diz que não há nenhum problema. E não há. Aí o irmão fraco ouve que não há nenhum problema, mas no coração dele existe um problema. Na consciência dele, eu posso até colocar a palavra destreinada, existe um problema em comer carne. Ele não se sente livre para comer carne. Portanto, se esse irmão come carne, na consciência dele ele está pecando. Por que ele está pecando? Porque ele ainda não se convenceu, não foi convertido de que ele pode comer carne. Então, quando ele come carne, quando ele quebra essa barreira pode significar uma quebra na consciência. Sendo assim, quando ele quebra a consciência e para comer carne se torna um pecado e ele está pecando, ele pode incorrer em outros pecados. Ele pode cair em outras armadilhas. Ele pode começar a fazer coisas que realmente são pecado, porque a consciência dele se tranquilizou. A consciência dele já foi abalada mesmo com a questão da carne. Agora, as outras coisas que vêm, elas também, ele não liga mais. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que até o Timothy Keller coloca pra gente no livro. Uma menina de uma igreja
de uma comunidade onde era proibido usar maquiagem. Dentro dessa comunidade, como era proibido usar maquiagem, eles viam a maquiagem como pecado. Essa menina, na escola dela, existiam outras crianças, também outras meninas, que eram de uma outra comunidade, também cristã, onde não existia essa proibição. Onde isso não era algo... A maquiagem era visto como algo normal. E essas meninas que eram parte dessa comunidade onde tudo era essa maquiagem era normal e realmente não há problema nenhum, zombavam dessa menina que não utilizava maquiagem e na comunidade dela não se podia utilizar maquiagem. Essa menina, ela começou então a utilizar a maquiagem quando saía de casa ela colocava a maquiagem para ir para a escola e quando voltava para casa ela limpava a maquiagem. Isso fez com que ela primeiro mentisse, vivesse uma vida de mentira, vivesse uma vida traindo sua própria consciência. E esse trair a própria consciência de como, eu já estou pecando mesmo, levou ela a outros pecados, um pecado sexual. Ou seja, esse quebrar consciência é muito importante para você que é forte não fazer com o irmão que é fraco. Porque muitas vezes a questão de chegar a essa sabedoria ou chegar a essa consciência faz com que o irmão ele tropece feio, tá? Então acho que precisa se tomar muito cuidado. E o que o irmão forte então se esqueceu? O que o irmão forte se esqueceu? Ele se esqueceu a quem você está prejudicando. Irmão forte, você está prejudicando o seu próprio irmão por quem Cristo morreu. Olha isso, como isso é grave. Segundo, o que de fato importa na vida do cristão? É ser membro do reino de Deus, não se mostrar que você é o dono da liberdade, você entendeu que você pode fazer isso ou pode fazer aquilo e que você tem mais conhecimento. O que importa não é comer nem beber, mas o que importa é fazer parte desse reino maravilhoso. Não devemos considerar que nossa vida signifique desfrutar das nossas liberdades, disse o Timothy Keller. Então, meus irmãos, como que o fraco e o forte eles podem conviver? Olha aí, isso é uma parte importante, hein? Como que eles podem conviver? No versículo 22 da carta aos Romanos, Paulo anuncia: guarde a sua opinião para você. Muito simples, né? Guarde a sua opinião para você. Se você tem alguma prática que é considerada, entra nessa questão da consciência controvertida, guarda a sua opinião para você. Você não precisa ser uma pessoa que agride o outro simplesmente para demonstrar a sua opinião. Simplesmente para demonstrar a sua liberdade de expressão. Não. Se isso vai machucar o outro, você pode sim reter para você, não tem nenhum problema. Se isso vai ferir o outro, você pode sim reter, não tem nenhum problema. A questão é você estar em paz com o outro. É questão de você olhar e falar como Cristo agiria. Deus não ama essa pessoa. Deus não morreu por essa pessoa. Ela não é justificada por Cristo também. Então, eu vou guardar minha opinião para mim. Precisamos reconhecer quando uma questão está em uma área considerada controvertida, que é aquilo que eu expliquei lá no comecinho.
quando essa questão está numa área controvertida, em que não há um martelo batido por Deus na sua palavra sobre fazer ou não fazer, existe a questão da consciência. E se você é forte, se você é fraco, siga aqueles passinhos que a gente já conversou. O cristão ainda deve viver de acordo com a sua consciência. Se um crente duvida de que determinado ato seja permitido por Deus, praticá-lo mesmo assim seria agir em rejeição ao que considera fiel, ou seja, pecar. É aquilo que eu falei. Se a sua consciência não está tranquila em relação àquilo e você faz, você está rejeitando a sua consciência. E isso é pecar. Os crentes mais fracos precisam se lembrar de não violar a própria consciência. E os irmãos fortinhos precisam entender que não devem encorajar os irmãos mais fracos a violar a própria consciência. E, gente, de verdade, eu espero que isso esteja bem claro para vocês. Se não estiver, por favor, comentem, me chamem, para que eu possa ser mais assertivo nessa comunicação para vocês, tá? Porque eu gosto bastante que as pessoas entendam aquilo que a gente está falando, tá bom? Gente, obrigado, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Quem quiser o PDF, pede para mim, eu mando para vocês, não tem problema nenhum. E eu espero que tenha tudo ficado muito claro para vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.